A maioria das pessoas acredita que para se livrar da timidez precisa fazer um papel ou fingir ter mais confiança. Isso é um grande erro que só vai servir às pessoas que querem te ensinar a fingir ser o que você não é e fazer esses papéis. A grande verdade é que existem diferentes níveis da sua coragem e da sua comunicação que você, entendendo esses níveis melhor, vai conseguir se expressar sem sentir medo e sem ter que ficar fingindo alguma coisa. Lá por 2015, eu ganhei um livro de uma ex-namorada que transformou completamente a minha vida. O livro se chamava Antifrágil, do Nassim Taleb, no qual ele postula a ideia de que o contrário de fragilidade não é o robusto, não é o que é duro, porque o que é frágil se quebra, o que é duro permanece, mesmo sofrendo qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de estresse, mas existem coisas que ficam melhores ao sofrer algum tipo de estresse, algum tipo de nova informação que é colocada dentro daquele sistema. Essas são as coisas e esses são os sistemas que o Nassim Taleb chama de antifrágil, daí vem o nome do livro. E se você for pensar bem, os seus músculos, quando você se exercita, são um sistema antifrágil. O seu cérebro, quando você está aprendendo alguma informação nova, ou quando você está acostumando a sua mente à rotina de fazer exercícios, ou quando você está num esporte, está aprendendo a jogar um jogo, a praticar algum esporte, quando você está numa competição, ou quando você enfrenta algum grande desafio na sua vida, na sua carreira, também é um exemplo de um sistema antifrágil. E da mesma forma que o antifrágil é o contrário do frágil, pelo que o Nassim Taleb ensina, eu ao longo dos últimos 10 anos comecei a perceber que o contrário do tímido não é o corajoso, não é aquele personagem que nós homens principalmente botamos banca e criamos essa personagem desse cara que nunca tem medo de nada e que nunca tem nenhuma falha e que nunca se mostra vulnerável em situação alguma. Pelo contrário, o verdadeiro oposto do tímido é o antímido. Mas primeiro vamos entender um pouquinho o que é cada um. O tímido é aquele cara que tá preso dentro do medo dele. Não é um tipo de personalidade como algumas pessoas gostam de falar. Você tem uma personalidade que é introvertido ou é extrovertido. Você tem uma personalidade que ela é mais artística, ela é mais focada em conexões ou ela é mais uma mente mais focada em tarefas. Por exemplo, o pessoal vai ser mais de humanos ou ela vai ser mais de exatas. E isso é um outro traço de personalidade baseado em como que a pessoa se comporta, como que ela lida com o mundo e toda a comunicação dela. Mas a timidez, ela não é um traço de personalidade. A timidez é um medo que você tem de se expressar e de ser julgado pelo que você está expressando, pelo que você está colocando para o mundo. Ela é um medo que você pegou de alguma coisa do seu passado, de alguma experiência que você teve, de alguma coisa que você se sente inadequado, que você se sente incapaz. Daí tem algumas pessoas que seguem um segundo passo nesse trajeto. Elas se tornam corajosas, elas criam um personagem, elas inventam uma história na cabeça delas, que eles nunca vão ter mais medo de nada, nunca vão ter vergonha de nada, elas exageram demais no outro lado. Acaba forçando uma positividade tóxica, como algumas pessoas falam, ou então acabam se expondo a situações que são prejudiciais para elas. Quem nunca viu alguém que chega e pega e faz uma coisa muito vergonhosa em público para poder se livrar da timidez? Esse tipo de coisa acontece bastante. E por outro lado, tem principalmente, repito, homens que colocam essa banca super forte, super foda, que nunca tem medo de nada e nunca está vulnerável a nada. O negócio é que a verdadeira comunicação antímida, e esse é o terceiro patamar nesse processo, essa comunicação real, essa comunicação sem precisar se provar para ninguém, é uma comunicação em que você vai, às vezes sim, se mostrar vulnerável, você às vezes sim vai expor coisas que você sentiria vergonha normalmente. Pensa aquele momento do filme ou de uma série em que você gosta, em que a pessoa tá completamente despida de qualquer máscara que ela poderia ter. Pode ser um vilão que foi pego no plano dele, ou uma pessoa que estava tentando proteger a outra e acabou se percebendo durante o roteiro que ela não ia conseguir proteger a outra daquela situação, e daí a pessoa simplesmente desabafa e fala: caramba, era por isso que eu tava fazendo isso daqui tudo. E daí ela começa a colocar as razões verdadeiras de por que ela estava fazendo aquilo. Esse momento de desabafo da pessoa sendo verdadeira, dela sendo crua, dela sendo ela mesma, às vezes pela primeira vez naquela obra de ficção, é um momento que ela está tendo uma comunicação antímida, uma comunicação antifrágil. Ela está se expondo na vulnerabilidade dela pela primeira vez. E aí, esse aqui é o primeiro passo. Você precisa primeiro fazer as pazes com o seu passado, com o que quer que seja, a sua mãe, do seu pai, do que você
passou com a tia Maricota na 5ª série, no ensino fundamental, fez você passar vergonha há muitos anos atrás. Você precisa fazer as pazes com esse elemento do seu passado que fez você sofrer, que faz você sentir esse medo de falar em público e de se comunicar. Segundo passo que precisa é você se acostumar e se expor a diferentes degraus até chegar no nível que você quer. Eu, antes de começar a fazer vídeos em que eu podia falar extemporaneamente, sem roteiro, só tendo uma ideia geral aqui no computador do que eu queria falar, foram muitos anos treinando e trabalhando e testando. Foram gravando vídeos curtos em que eu não precisava de um roteiro, porque eu ia falando palavra por palavra, ia falando frase por frase. Depois vou fazendo vídeos com diversos cortes, até eu passar um bom tempo da minha carreira em que eu fazia vídeos pro YouTube sem corte nenhum, simplesmente ia falando por 5, 10, 15 minutos, sem precisar de corte nenhum, até hoje encontrar um meio termo em que eu gravo sem um roteiro palavra por palavra, mas eu faço cortes para tornar esse vídeo mais dinâmico, que é o nível em que eu tô agora. Esse nível você pode chegar com treino, com prática. Uma sugestão: grava vídeos pequenos, curtos, você na frente do espelho falando sobre as coisas que você quer falar e joga esses vídeos fora depois, até chegar um ponto em que tem um vídeo que o conteúdo do que você tá falando é interessante, ficou legal, ficou bom, ficou adequado. Aí você pega um tripé, ou pega o seu celular, ou sua câmera, leva para algum lugar legal, para ter um cenário legal, para você não gravar na frente do espelho. E o terceiro passo é você transformar suas emoções em expressão. Trazer suas emoções reais para o que você está falando com as pessoas, seja ao vivo, seja na internet. Escrever sobre isso com frequência, escrever sobre o que você está sentindo. A Julia Cameron, ela escreve num livro que é uma outra recomendação minha, muito bom, é O Caminho do Artista. É um livro que até hoje eu não consegui, de fato, fazer o exercício por um longo período de tempo que ela ensina. O exercício de você escrever 3 páginas por dia, todo dia de manhã, suas páginas matinais. Ela fala pra você escrever 3 páginas toda manhã, todos os dias. Quase ninguém que eu conheço conseguiu fazer isso por um longo período de tempo. Mas todo mundo que fez, por pouquíssimo tempo que fosse, se sentiu mais capaz de conseguir expressar as suas emoções e conseguir falar e articular elas de uma forma mais inteligente. Assim, você consegue pegar e transformar isso em conteúdo, se você estiver criando conteúdo para a internet, ou você consegue falar isso de uma forma mais clara para as pessoas quando você estiver ou falando em público ou tendo conversas difíceis com pessoas que você ama, pessoas importantes da sua vida e da sua família. Faz sentido isso? Sim ou não? Se você tiver algum comentário ou algum feedback sobre essa aula que eu acabei de dar aqui para você, só deixar aqui embaixo nos comentários também, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, um abraço, até mais.